crianças. Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar, abençoá-las. Amém? Estenda suas mãos para cá, comece a declarar palavras de bênção, palavras de proteção, palavras de destino sobre as nossas crianças agora em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Pai, como igreja, em concordância, Senhor. Porque a Tua palavra diz que tudo aquilo que nós ligamos na terra será ligado nos céus. Aquilo que nós desligamos será desligado também nos céus. E nós como igreja do Senhor, como a igreja que o Senhor constituiu, Pai, quando o Senhor ali falava com Pedro, Senhor, o Senhor dizia sobre ele, o Senhor dizia sobre nós, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós tomamos posse daquilo que o Senhor já liberou e declaramos sobre as nossas crianças, Pai, um destino profético alinhado com o Teu coração, Senhor. Nós declaramos a Tua proteção, o Teu livramento, Senhor. Guarda as nossas crianças agora, Pai. Orienta, Senhor, os pais. Orienta, Senhor, aqueles que têm cuidado, que têm zelado dos nossos filhos, Pai. Nós declaramos que eles serão guardados por Ti. Senhor, nós tomamos uma decisão hoje de escondê-los no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente. Senhor, nós declaramos que os nossos filhos cumprirão o propósito do Senhor nesta terra. Nós declaramos o espírito de ousadia, o espírito de força, o espírito do conselho, o espírito do temor do Senhor, o espírito de poder e autoridade nestes dias. Senhor, que haja sobre eles conhecimento, Senhor, da Tua palavra, conhecimento da Sua pessoa, Pai. Senhor, nós liberamos os nossos filhos, as nossas crianças para prosperar, para avançar nesta terra, para irem onde nós não conseguimos ir, Pai. Eles irão além, eles conquistarão para este tempo, e onde eles pisarem a planta dos pés deles, Senhor, eles também prepararão para a Tua presença, para a Sua chegada, Senhor. Que o Espírito do Senhor sopre sobre eles, que eles sejam cheios do Seu Espírito, hoje e sempre, em nome de Jesus. E juntos nós dizemos amém. Amém. Glória a Deus. Vocês podem ir para a salinha. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém? Você está feliz com o Senhor? E o Senhor está feliz com você? Amém. Que o nosso coração seja sempre dele. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Amós, no capítulo 7. Profeta Amós. Para você que está fazendo a leitura bíblica, eu acredito que você já conheça muitos destes profetas, amém? Amós, capítulo 7. A palavra do Senhor, ela diz: foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor, soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, não vou poupá-lo mais. Amém?
Pode se assentar no seu lugar, deixa a sua Bíblia aí aberta. Talvez você esteja um pouquinho assustado com esse texto. Talvez você esteja pensando, meu Deus, o que será que vai vir por aí, né? Mas eu tenho algo comigo assim, que eu creio que é o Espírito Santo que move, né? Porque nós não podemos nem nos arrepender se o Espírito Santo não gerar o arrependimento dentro de nós. Talvez, muitas vezes nós andamos por caminhos onde nós temos aquela tendência a nunca acharmos que erramos, nunca achar que estamos fazendo algo errado, achamos que estamos na nossa justiça, que estamos fazendo tudo certo. E o Espírito Santo de Deus, ele existe justamente para isso, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Se você não tem tido muito arrependimento nos últimos dias, está faltando o Espírito Santo aí, porque é Ele quem nos convence. E quanto mais humilhados diante do Senhor nós estamos, mais alto nós podemos estar. É nele, é aos pés dele o lugar mais alto onde você pode estar. Então queira o arrependimento, queira viver quebrantamento. Quando nós vivemos por nós mesmos, nós cometemos tantos erros. Já não é suficiente o erro do pecado, nós queremos ainda continuar errando. Mas o Espírito Santo nesses dias, ele está convencendo-nos, ele está nos dando chances de arrependimento, ele está nos levando ao quebrantamento. E isso gera em nós uma condição de que quando nós lemos a palavra de Deus ela não é mais para eu apontar o dedo para o meu irmão. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu leio a palavra contra mim mesmo. Eu falo, será que isso é para mim? Será que existe isso dentro do meu coração? Será que eu estou agindo dessa forma? Quando nós pararmos de querer simplesmente, é claro que nós temos que anunciar o evangelho da salvação a todos, mas quando nós pararmos de querer mostrar o erro do outro, fazer com que o outro seja culpado pelos seus pecados e começarmos a usar a palavra de Deus para nos arrependermos, nos convertermos dos nossos maus caminhos, então a salvação virá sobre toda a terra. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você, porque quando nós permitimos que essa palavra, ela produza em nós frutos de arrependimento, então nós nos tornamos este prumo que a palavra de Deus ela fala. Nós nos tornamos aquele prédio reto diante de todos os outros prédios tortos. Nós nos tornamos a justiça de Deus através de Jesus Cristo em nós. E as pessoas começam a olhar para nós, não porque nós apontamos o pecado dela, mas eles começam a olhar para nós e começam a dizer, como é viver assim? Como essa pessoa consegue? E ela começa a olhar para dentro dela, olhar para você, ela fala, eu estou errada, está tudo errado, existe uma maneira certa, eu estou torto, eu estou torta. Ao olhar para a sua vida, ainda que a sua boca não libere palavra alguma, mas o seu testemunho, a sua vida diária, ela começa a consertar essa terra, ela começa a colocar as coisas na forma como deveria ser, na exata retidão que deveria ter. E Amós, ele vem profetizar, ele próprio fala, né, que ele não era profeta. Quando ameaçam a vida dele, ele mesmo diz, eu não sou profeta não, eu estou aqui profetizando, mas eu não sou um profeta. E Amós, ele deixa-se usar pelo Senhor. A gente sabe que ele era um profeta, mas a verdade é que até então ele não havia agido como um profeta. Ele estava cuidando das suas coisas, ele estava cuidando da sua terra, da sua plantação. Mas de repente Deus o toma, e o Espírito de Deus toma a vida de Amós. E quando eu paro para olhar sobre o ambiente em que Amós estava profetizando, eu começo a pensar, por que será que Deus chamou Amós? Por que Amós? Ele tinha um trabalho, ele tinha uma profissão, com certeza ele tinha família, ele tinha filhos, ele tinha uma esposa. E por que ele? E diante das profecias de Amós, naquele Israel caído, pervertido, aquele Israel religioso, porque quando você começa a ler o livro de Amós, você vê que Israel achava que estava certo.
Israel achava que estava andando no caminho certo. Israel achava que estava religiosamente perfeito, imaculado, puro. Mas Deus, Ele mostra através da vida de Amós, através das profecias, que não, que aquela nação estava corrompida, aquela nação não tinha mais justiça, aquela nação estava totalmente contrária à lei de Deus, mas mais do que isso, aquela nação estava contrária ao coração de Deus. Você já parou para pensar isso? Que às vezes a religião, as práticas, os métodos, aquilo que nós projetamos, aquilo que nós criamos, talvez seja nobre, talvez seja bonito, mas talvez não seja o coração de Deus. Talvez não seja realmente o que Deus está desejoso, o que Deus se alegra, o que Deus gostaria. Porque aqui, quando Amós fala com este povo, a Bíblia diz que eles estavam tranquilos, eles estavam se sentindo seguros. Eles estavam até, sabe o que eles estavam pedindo? Que venha o dia do Senhor. Só que Deus fala para aquele povo: vocês estão ansiando pelo dia do Senhor? Vocês estão achando que o dia do Senhor é um dia onde vocês vão ser glorificados, exaltados, colocados como os santos, os maiorais? Vocês não imaginam o que é o dia do Senhor. E aí o Senhor fala para eles: vocês pensam que dia, como será esse dia? E Deus fala: esse dia será de trevas, não será dia de luz. Esse dia será como se um homem fugisse de um leão e, fugindo do leão, ele encontrasse com um urso. O dia do Senhor será como se um homem entrando em sua casa e achando estar seguro, ao encostar em suas paredes, fosse picado por uma víbora. Assim será o dia do Senhor. E Amós, ele entra naquele cenário onde aquele povo achava que estava salvo, estava certo, estava santo, estava tudo direitinho. E eu acredito que Deus chamou Amós justamente porque Amós, ele era a concretização da própria profecia. Amós era o testemunho daquilo que Deus queria que Israel fosse, mas Israel não estava sendo. Amós era verdadeiramente a medida de Deus, a retidão de Deus para uma nação corrompida. E é por isso que Deus podia usar Amós, que não se considerava profeta, se considerava um simples homem trabalhador do campo. Mas a retidão de Amós fez com que ele pudesse ser exemplo para uma nação. E para que ele pudesse ser boca de Deus para trazer a chance do arrependimento ou o juízo de Deus sobre aquela nação. E aqui no capítulo 7, diante de vários outros momentos onde Amós profetiza sobre a nação, e eu queria que você estudasse lá na sua casa o livro de Amós, para você compreender essa palavra em plenitude. E o capítulo 7 é sobre as 3 visões de Amós. E Deus leva Amós a enxergar o enxame de gafanhotos, que justamente quando aquela plantação estava brotando, o gafanhoto vinha e acabava com aquela plantação toda. E Israel ficava sem alimento. E depois Amós, ele diz para o Senhor: Senhor, soberano, perdoa. Amós estava dizendo: Senhor, tem misericórdia. Israel não vai aguentar. Quando ele diz Jacó, ele está dizendo Israel. Essa nação não vai suportar, eles são tão pequenos. Você vê Israel, é um país hoje, reestruturalmente, voltou a ser uma nação, voltou a ser um país. Mas quando você olha diante dos outros países, Israel é tão pequeno. E Amós entendia isso. Nós somos uma nação porque o Senhor nos estabeleceu como nação. Mas nós somos tão insignificantes. Se o Senhor fizer isso, nós não vamos aguentar. E ele vê outra vez, e o Senhor mostra para ele um fogo vindo do abismo e secando o abismo, devorando a terra. E ele clama de novo e fala para o Senhor: Senhor, é tão pequeno. E o Senhor fala também sobre
outras visões que aconteceriam com Israel. E Amós está sempre dizendo: Senhor, tem misericórdia de Israel. Nós não vamos suportar isso. Mas a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu. E por que Deus estava mandando esse juízo sobre Israel? Por que Deus está falando com essa nação, está dizendo: eu vou mandar o juízo sobre vocês? Porque a Bíblia ela também nos ensina no livro de Abacuque que os olhos do Senhor, eles são santos. Os olhos do Senhor, ele não pode contemplar o pecado. Deus, ele vê toda a terra, ele vê o homem, ele sabe tudo que está dentro de você, ele vê você todos os dias, ainda que você tenha pecados. Mas o Senhor, ele não pode contemplar o pecado. Ele sabe de todas as coisas, mas quando ele olha para a terra, ele não pode ficar contemplando o pecado que há nela. E chega a um limite. O Senhor, ele tem um limite. E neste momento o Senhor estava chegando no limite com Israel. O pecado já havia passado de toda a estrutura cabível aos olhos de Deus. E o que restava? Que a ira de Deus fosse derramada. Que o juízo de Deus viesse sobre aquela nação. Porque os olhos do Senhor não podem contemplar o pecado. E como Ele é justo, Ele traz a sua justiça sobre a terra. E é isso que Ele estava mostrando para Amós. Amós já passou de todos os limites. Esse é o futuro que eu tenho para Israel. É isso que eu vou fazer. Mas o Senhor, Ele chama alguém para contar o que Ele iria fazer. E você não fica pensando, você não fica um pouquinho curioso de pensar por que Deus, Ele não simplesmente derrama a justiça dEle, faz juízo sobre uma nação? Por que Ele tem que contar? E a palavra de Deus, ela vai nos revelar que o Senhor, Ele diz que Ele não quer fazer nada sem revelar para os seus servos. Ele não quer fazer nada sem compartilhar com você. E é por isso que Ele chama Amós. É por isso que Ele começa a contar para Amós e mostrar. Primeiro Ele mostra para Amós: Amós, olha como que está Israel. Amós, olha quanta injustiça. Amós, olha quanta opressão. Olha o que o homem está fazendo. Olha o que ele faz com o irmão dele. Olha a injustiça que está nessa terra. Olha a maldade. Olha quanto pecado, Amós. Você não acha, Amós, que eles merecem o meu juízo? E eu quero te levar a olhar para a sua nação. Olha para a sua cidade. Se Deus hoje for fazer com você assim como Ele fez com Amós, e Ele começar a mostrar tudo para você, o que você acha que o Brasil merece? O que você acha que a cidade de Poços de Caldas merece? O que passa aí na sua cabeça? Se você conhece pelo menos um pouquinho da palavra de Deus, da retidão, da justiça, do caráter de Cristo, o que a nossa nação merece, o que a nossa cidade merece? Deus teria razão em destruir toda a terra, em destruir a nossa nação, em destruir a cidade de Poços de Caldas, ou não teria? O que você acha? Você é Amós hoje. Deus está mostrando para você. Esses dias eu estava pensando sobre quantas coisas a gente começa a ver, como o Senhor tem trazido à luz muitas coisas. Nós vimos durante as eleições, nós vimos alguns vídeos do que estava acontecendo no Brasil com crianças. Coisas terríveis. E que nós não tínhamos tanto conhecimento. E eu parei para pensar, eu falei: meu Deus, como isso pode existir? Como isso pode acontecer com mulheres, com as nossas crianças? Quantas coisas estão acontecendo hoje em oculto e você não está nem sabendo. Mas o Senhor está trazendo muitas coisas à luz nesses dias. Só não vê quem não quer. Quem diz: isso daí é mentira, isso daí é fake news, como eles falam, né? Isso é mentira, isso não acontece não. Isso daí é invenção, isso daí é coisa de conspiração. Conspiração não existe.
Imagina que existe essas coisas escondidas, como o bispo Léo pregou sobre um ator famoso aí que faz aqueles sacrifícios com crianças e ainda toma do sangue das nossas crianças. Eu quero te dizer que não é invenção não, acontece, e Deus está olhando para tudo isso, e o que Deus deveria fazer? Se você fosse Deus, o que você faria? Só que quando Deus fala com Amós, Deus também fala no capítulo 6, e Ele chama a atenção daquele povo. No versículo 1 Ele fala: ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês homens notáveis da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Quando a sua família, ainda que não seja convertida, tem alguém doente, quem é que eles chamam? Quando acontece algum problema no meio da sua família, quem que eles vão procurar? Não é você? Você não é o primeiro pensamento de pessoas que não conhecem Jesus? E eu quero te dizer que estas coisas terríveis estão acontecendo onde você está. E será que você está se sentindo tranquilo e seguro? Será que você acha que você não tem nada a ver com isso? E na hora que a pessoa precisa, você vai lá, faz uma oraçãozinha e fica tudo bem, eles que se virem para lá. Sim, nós temos que ser lembrados pela justiça de Deus que habita em nós, pelo Cristo que habita em nós, e temos que levar a mensagem do Senhor, temos que orar, temos que pregar. Mas eu quero te dizer uma coisa, no versículo 6, na parte B, está dizendo... No versículo 6 vai dizer: vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Deus estava falando: você está tão acomodado com a sua vida, com aquilo que você quer, com aquilo que você busca, com aquilo que você acha que é suficiente para você, ou com aquilo que você quer conquistar. Você está desfrutando da minha bondade, daquilo que eu te dei, mas você não se dói por aquilo que está acontecendo lá fora, por aquilo que está acontecendo na sua família, por aquilo que está acontecendo na sua terra, por aquilo que está acontecendo ao seu redor. O Senhor está dizendo: você não intercede, você não é intercessor, você não sente a dor do meu coração. E o Senhor chama Amós para dizer: eu vou derramar juízo porque eu cansei, Amós. Olha o que eu vou fazer, Amós. E Deus começa a mostrar para ele tudo o que ele iria fazer, porque o que aquele povo merecia era o juízo. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não chama Amós simplesmente para comunicar a Amós. Sabe o que Deus estava fazendo? Porque diante do pecado, da iniquidade, da injustiça, de desvios daquilo que a palavra dele garante, Deus não quer simplesmente derramar a sua ira, o seu juízo, para ferir os pecadores, para punir os malfeitores. Quando Deus chama um profeta, um filho dele, Ele não chama simplesmente para dizer: eu vou fazer e pronto, acabou. Deus estava chamando Amós porque Ele esperava que Amós tivesse uma resposta. Ele estava esperando que Amós tivesse um posicionamento. Ele não estava chamando Amós para Amós ser um justiceiro. Ele estava chamando Amós para que Amós desse uma resposta de intercessor. Ele estava chamando Amós porque ele espera que nesses dias, que nesses tempos, alguém se levante em favor. Deus não tem prazer em derramar a ira e o juízo. Deus tem prazer que o pecador se arrependa. Ele espera que alguém se desperte em meio ao pecado, em meio à injustiça, para mostrar a justiça de Deus, a fim de que haja arrependimento e conversão, ao invés do castigo.
Não era assim que ele fazia com Israel. Em todos os livros, se você for ler, Israel se desviava e Deus então levantava um profeta e chamava Israel ao arrependimento. Ele dizia assim: eu vou derramar o meu juízo, mas se você voltar para mim, Israel. Olha, Israel, eu tenho isso para fazer diante do seu pecado, mas se você se arrepender, Israel. E Deus sempre procurava um homem. Deus sempre buscava um homem. Deus sempre falava com o homem. E quando você vai ler os livros dos profetas, você vê que quando Deus falava de juízo, em todos os livros, os profetas falavam para o Senhor: Senhor, não faça isso. Senhor, o que eu tenho que fazer para que isso não venha sobre Israel? Senhor, o que eu posso fazer? Senhor, por favor, não derrama. E aqueles profetas, eles anunciavam o juízo, mas eles anunciavam assim: Israel, se arrependa. Judá, se arrependa. E era exatamente isso que o Senhor estava fazendo aqui com Amós. Diante de toda aquela promiscuidade, diante de tanta sujeira, de tanto pecado, de tanta iniquidade, de tanta transgressão, Deus estava falando: Amós, é isso que eu vou fazer, Amós. Amós, olha o que vai acontecer com esse povo, Amós. Mas o Senhor estava falando porque Ele queria encontrar em Amós uma resposta, assim como Ele encontrou no filho. Assim como Ele encontrou em Jesus. Pastor Rodrigo já pregou aqui sobre Isaías. Quando Isaías tem a visão. E quando o Senhor começa a falar com Isaías sobre a nação de Israel. E ele começa a contemplar a santidade de Deus. Isaías responde: conta comigo, me envia. Eu vou, mas eu não quero que Israel passe por isso. Até aquele momento Isaías estava mandando condenação. Isaías estava olhando com seus olhos naturais. Não, eu não peco, mas Deus, olha aí, Israel, vão tudo morrer, vão tudo para o inferno, vão tudo queimar, vão tudo pagar. Mas quando ele olha para o trono de Deus e ele vê alguém que respondeu diferente, e Deus começa a falar com Isaías, e Isaías contempla o próprio filho respondendo ao pai: eu vou, pai. Isaías então, ao contemplar aquilo, ele responde da mesma forma do filho: eis-me aqui. Ele repete a resposta do filho. E é exatamente isso que Deus faz com Amós, e é exatamente isso que Deus faz com Ezequiel. É assim que Deus faz com Isaías, é assim que Deus faz com Joel. É assim que Deus faz com todos os homens, em que Ele movimenta o coração, homens que são capazes de contemplar a santidade de Deus. Quando o homem está aqui na terra, ele só conhece a letra, e ele olha, ele vê que o homem não está mais em retidão, está em pecado, ele deseja o juízo de Deus sobre o povo, sobre os seus irmãos. Mas quando este homem, além de conhecer a palavra, ele recebe a revelação do Espírito, e ele contempla o Pai, e ele contempla a santidade do Pai, ele reconhece que nem mesmo ele era digno, que ele merecia o juízo também, que ele não é santo o suficiente, mas ele intercede por aqueles que antes ele queria o juízo. Ele se posiciona como um intercessor. Ele é capaz de entregar até a própria vida por um povo. Porque quando você realmente conhece o Pai, quando você realmente está diante do Pai, e você vê a santidade do Pai, você também vê o amor do Pai. Se você realmente conhecer o Pai, se você realmente estiver diante do Pai, você é envolvido pela sua santidade, mas você é envolvido também pelo seu amor. E é o amor dele que gera a misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Isaías pôde contemplar a santidade e o amor.
Amós pôde contemplar a santidade e o amor. Porque diante do Senhor, todos os nossos achismos, todas as nossas certezas, toda a nossa autossuficiência, a nossa autossantidade, de julgarmos o outro, de apontarmos o outro, tudo isso é dissolvido, porque nele não há orgulho, nele não há presunção, nele não há autossuficiência, nele não há arrogância, nele não há soberba. É por isso que a igreja precisa estar diante do Pai. É por isso que essa igreja precisa buscar o Pai. Nós precisamos ser envolvidos por Ele. Nós precisamos estar nesse caminho que Cristo abriu por nós, para nós. E você só pode estar diante dele porque Cristo, a justiça de Cristo, ela te protege. Porque senão nem isso você poderia mais. Então quando o Senhor ele fala conosco, ele fala porque ele aguarda uma resposta. E qual é a resposta que nós vamos dar para ele nesses dias? Qual é a resposta que você vai dar diante deste mundo lá fora, nesses dias? E eu não estou aqui dizendo para você se conformar com o pecado. Eu não estou dizendo aqui para você que o intercessor, ele se dói tanto, ele ama tanto o pecador, que ele começa a aceitar o pecado do pecador. Não é nada sobre isso que eu estou te falando. Porque quando você ama realmente, quando o amor de Deus está em você, você tem misericórdia, amor e deseja que o pecador se arrependa, mas você não concorda com o pecado. Você mostra aquilo que é errado. E como nós falamos aqui no começo, você mostra com a sua própria vida aquilo que é certo. Nós estamos vendo tantas pessoas distorcendo a verdade da palavra de Deus, manipulando a palavra de Deus, tentando moldar a palavra de Deus dentro dos erros dos outros. Mas a palavra de Deus, ela é uma só, e ela não muda, e ela permanecerá a mesma para sempre. É o pecador que tem que se arrepender e se adequar a ela. Somos eu e você que temos que nos moldar a ela. Você pode até tentar moldá-la a você, ou moldá-la ao pecador, ou a quem você quer que seja aceito. Mas a verdade é só uma. É que naquele dia, diante dele, só existirá uma verdade. E a Bíblia diz que aquilo que estiver fora não terá acesso à eternidade. Você pode viver aqui achando que vai chegar lá e vai ser aceito, mas é a hora que chegar lá que vai contar. E é por isso que o Senhor nesses dias, Ele está nos alinhando. É por isso que nesses dias o Senhor está nos chamando. É por isso que nesses dias o Senhor está alinhando a nossa visão. Porque antigamente era uma igreja que apontava o pecado, que condenava o pecador. Agora é uma igreja que molda a palavra de Deus dentro do pecado do homem, quer que ele seja aceito. Mas nós estamos vivendo os últimos dias. E importa que nós estejamos dentro daquilo que Ele já estabeleceu. Ele é o padrão. Ele é a medida exata. Sabe a porta estreita? É uma medida exata. E é só aquela medida que vai passar por ela. É a medida vertical e é a medida horizontal. E existe uma medida, e é Jesus Cristo, Filho de Deus. Não tem outro. Não tem outra medida. Você não pode aumentar e nem diminuir. É aquela medida exata. Todas as vezes que um homem deseja trazer a retidão e ensinar o caminho do Senhor, o Senhor responderá a ele com perdão. E lhe entregará a autoridade para ser o canal da sua misericórdia e do seu amor. Todas as vezes que você olhar para o Senhor e você decidir ser a resposta,
Todas as vezes que você decidir trazer essa retidão do Senhor, ensinar os outros no caminho da verdade, todas as vezes que você responder à medida que o Senhor espera que você responda, assim como Jesus Cristo respondeu a ele. Porque Jesus, ele respondeu, eu vou por eles, Pai. Mas quando Jesus respondeu, eu vou por eles, Jesus decidiu ser a retidão. Jesus decidiu ser o modelo. Jesus decidiu ser o intercessor. Jesus decidiu viver a vida reta, íntegra, santa, que o homem precisava viver, para que o homem pudesse ser aceito de novo. Então nós precisamos reproduzir Jesus nessa terra. Nós precisamos reproduzir tudo que Jesus fez. Jesus andou em justiça, Jesus andou em santidade, Jesus andou em retidão, Jesus andou em verdade, mas Jesus também foi o intercessor. Reproduza Jesus. Abra mão do seu eu. Abra mão dos seus achismos. Talvez você é muito bom. Você é muito bom aqui no altar. Talvez você é muito bom lá fora. Talvez você é muito bom. Mas não é sobre você ser muito bom. É sobre o quanto de Jesus que há dentro de você. Não é sobre o quanto você consegue ser santo, o quanto você consegue mostrar para os outros que você é santo. É o quanto você já morreu dentro de você. Praticar boas obras é fácil. O difícil é produzir os frutos. O fazer não tem nada a ver com o ser. Muitos fazem, mas não são. E a Bíblia diz que diante dele todas as obras, elas serão desnudadas. Vai tudo ser provado no fogo. E o que permanecer é aquilo que é puro. Mas aquilo que for consumido não vai ter valido de nada. E o Senhor nesses dias, Ele está pedindo para você ser como o Filho. Ele está pedindo para você ser como o Filho. Não é para você simplesmente fazer, é para você ser como o Filho. E a Bíblia nos mostra como que Jesus era, não é? Você acha que Jesus não tinha vontades? Você acha que tinha dias que Jesus não queria ficar lá na cabana dele, dormindo, descansando, sem fazer nada? Mas Jesus não fazia o que ele queria, Jesus fazia aquilo que o Pai queria. Porque não era a vida dele, era a vida do Pai. A Bíblia diz que ele foi obediente. E obediente até a morte. Você não sabe quanto tempo você vai viver nessa terra. Seja obediente e obediente até a morte. Seja obediente na vida, seja obediente na morte. Decida viver a vida de Cristo, porque senão não vai ter valido nada. Decida viver Cristo, não você. Viver a gente é muito fácil, e fingir que a gente vive a vida de Cristo também é muito fácil, porque eu posso aqui dizer que eu amo, mas eu não amo. Eu posso aqui dizer que eu estou sentindo a tua dor, mas lá dentro eu estou, nossa, que cansativa essa conversa. Eu posso estar aqui dizendo que eu me importo, mas eu não me importo de verdade. Eu posso estar fazendo uma boa ação, mas eu estou fazendo para que os outros vejam o que eu estou fazendo. Nós precisamos ser a medida exata. Nós precisamos ser o prumo que a cidade precisa, que a sua família precisa, que a nação precisa. Nós temos o privilégio, nós fomos chamados, nós fomos escolhidos pelo Senhor. E o Senhor está nos dando um tempo de preparação. Talvez você sabe já que você foi chamado, amém? Você sabe que Deus tem um plano para a sua vida, amém? Sabe qual é o plano de Deus para a sua vida?
Que não seja mais você que viva, mas Cristo vive em você. Não é difícil achar esse plano. Mas a gente quer um plano para a gente, não é? Eu quero a glória para mim. Eu quero os aplausos para mim. Eu quero a adoração para mim. Eu quero que Deus me adore. Eu quero que o Senhor me adore tanto que o Senhor faça tudo o que eu quero. Eu quero que o Senhor me adore tanto que a minha vida seja do jeito que eu quero, que eu acho que ela tem que ser. Eu quero que o Senhor me adore tanto que o Senhor me deixe fazer aquilo que eu quero fazer. Mas eu quero te dizer uma coisa: você pode até viver desse jeito, achando que Deus te adora e que Deus tem que fazer, mas o que vai contar é a hora que você estiver lá diante dEle. É lá que vai contar. E Ele está nos dizendo, não é sobre você. É sobre o que você quer, não é sobre o que você acha que você é. Não é o quão bom você é. É o quanto de mim tem dentro de você. É o quanto eu estou podendo viver dentro de você. É o quanto eu estou podendo mudar dentro de você. E eu quero te dizer uma coisa: se você acha que você é feliz como você é, se você acha que você já está tudo bem e que Deus continuar a fazer para você do jeitinho que você quer é o que vai te fazer feliz, eu quero te dizer que você está perdendo muito. Porque quando você decide matar esse homem egoísta que existe dentro de você e dentro de mim, porque de mim também, essa palavra é para mim também, e você deixa Cristo viver dentro de você e ser Ele o Senhor da sua vida, ser Ele a sua emoção, ser Ele o seu pensamento, ser Ele as suas atitudes, ser Ele o teu tudo, você não tem ideia da vida maravilhosa que você vai experimentar. Nada se compara. É paz, é alegria, é gozo, é força. É o dia mal vir e você ter paz no dia mal. É você ter a certeza que aquele dia vai passar, porque Cristo vive em você e Ele já venceu todas as coisas. É você olhar e falar, bom, os meus olhos estão mostrando isso daqui, mas eu sei o que Ele tem para mim. E eu sei que essa leve, momentânea tribulação vai passar. E o que vai valer é o peso de glória que está por vir. Mas Ele precisa viver dentro de nós. Nós precisamos ser a medida dEle, quem Ele é. É isso que essa terra precisa. E o Senhor está nos preparando para isso, igreja. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Isaías 56, versículo 1, vai dizer: assim diz o Senhor. Isaías 56, 1. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Pratique. Sabe quando será revelado? Quando Cristo for manifestado em nós. Quando a retidão que Jesus carregou e carrega existir dentro de mim e de você. E o Romanos 5, versículo 8 vai dizer: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Tudo bem, agora eu não vou falar para você, talvez você já seja santo e não seja mais pecador, mas eu vou falar para os que estão lá de fora. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós, que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. É possível que você morra por um pecador?
É por isso possível que você seja Amós nessa geração. É possível que Deus encontre em você a retidão, e a retidão de Cristo em você seja revelada lá fora, e pecadores se arrependam através de Cristo manifestado em você. Será que isso é possível? Feche os seus olhos, comece a falar com o Pai. Fala para o Pai: eu aceito o amor que o Senhor manifestou por mim quando eu não merecia, quando eu ainda era um pecador. Diz para Ele: Pai, eu reconheço que eu ainda não mereço. Eu reconheço que eu sou falho e pecador, mas eu quero dar a resposta certa para o Senhor nesses dias. Eu quero que o Senhor encontre em mim a resposta que o Senhor espera. Eu quero, Senhor, ser o prumo. Eu quero ser a retidão através do Senhor vivendo em mim. Eu quero ser o intercessor que este mundo precisa, Senhor. Eu não quero desejar o juízo, eu quero sentir a dor que existe no teu coração e orar por aquilo que o Senhor deseja e estabelecer aquilo que o Senhor deseja, Senhor. Eu não quero apontar mais o dedo para o meu irmão e condená-lo, não, Senhor. Eu quero sentir a dor que está no seu coração e quero manifestar o seu amor, o mesmo amor que um dia me alcançou. O mesmo amor que um dia me perdoou. Mas reconheça para o Senhor, reconheça diante dele: Senhor, eu preciso estar diante de ti, porque eu só vou amar o meu irmão se eu estiver diante do Senhor. Eu só vou ter misericórdia do meu irmão se eu estiver diante do Senhor. Não é sobre mim, não é sobre quão bondoso eu sou, quão justo eu sou, é sobre a sua justiça manifestada na minha vida. Comece a orar para o Senhor, comece a pedir que Ele gere o arrependimento do seu coração, comece a pedir que Ele quebrante o seu coração nesses dias, para que você seja Amós, capaz de olhar para o juízo de Deus chegando e dizer: não, Senhor, essa nação é tão pequena, Senhor, eles não suportarão. Comece a gerar no mundo espiritual o arrependimento na sua família, na sua casa, na sua vida primeiro. Nós vamos ter que construir prédios retos nesses dias. Nós vamos ter que ser o prumo para toda uma nação nesses dias. E nesse momento o Senhor não está pedindo que você vá lá fora simplesmente. O Senhor está dizendo: olha para dentro da sua casa, olha para você. Tem muita coisa para ser endireitada ainda. É tempo de preparação. O povo de Israel precisou se preparar para sair do Egito. Eles não saíram de qualquer maneira para a conquista da terra. Eles precisaram de um tempo de preparação. Existia um modelo de Deus, e o Senhor está nos pedindo este modelo aplicado em nossas vidas. Começa a orar pela sua casa, começa a orar pela sua família, começa a orar por você, começa a pedir para o Senhor: Senhor, perdão, porque até aqui eu achei que eu estava tão certo, eu achei que eu era tão justo, eu achei que eu era tão correto, mas o Senhor está mostrando para mim que existe a tua medida, existe o teu prumo, e o Senhor espera de mim uma resposta. Muda o que tem que mudar dentro de nós, Senhor. Muda, traz a retidão dentro de nós, Senhor. Você pode desejar isso para você, para o seu esposo, para a sua esposa. Você pode desejar isso para os seus filhos, para a sua família. Você pode desejar que a sua casa seja estabelecida reta, íntegra, justa nesses dias, para que os que estão perdidos possam olhar para a sua casa, para a sua vida e conhecer a Cristo.